Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre como lidar com um cliente complicado. E esse vídeo não é para passar pano em técnico, tá? Até porque eu sei que na nossa área também tem uns espertinhos que às vezes o cliente é até um cliente bom, mas ele cria uma situação que gera um constrangimento no cliente, um estresse, e ele acaba às vezes querendo colocar aquilo na conta do cliente, porém foi ele que começou o problema, tá? Então às vezes a gente precisa rever certas coisas também, né, que é importante para que a gente não ache que o problema é só o cliente. Não, às vezes também a gente está errado, tá? Nem sempre o cliente está certo, mas também nem sempre o cliente está errado. E é como eu estou falando aqui, esse vídeo não é para estar passando pano nos técnicos, né? E nem também para estar criticando aqui clientes. É um vídeo imparcial, tá? Que eu vou estar gravando aqui, contando um pouco também da minha história com alguns problemas que eu tive, né, com clientes. Porque não importa o quão bom você seja, o quão dedicado você seja, sempre vai ter alguém que não vai ficar satisfeito com o seu trabalho, né? E a nossa área acontece muito isso, né? A gente que trabalha com manutenção de celular, a gente já acorda para resolver problemas, galera. Se você não quer passar por isso, então é bom sair da área e ir para outra coisa, porque a gente já acorda para resolver problema. Quanto mais problema se resolve, mais você ganha, entendeu? Então é isso, né? Vamos lá, vamos contar aqui um pouquinho de algumas histórias, vamos falar para vocês como lidar com essas situações, né? Que a gente sempre vai um dia ou outro passar, tá? Mas tem como a gente tentar se sair de situações complicadas com clientes complicados, tá? E eu vou explicar isso aqui para vocês nesse vídeo. Então eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa o teu comentário. Isso é importante aqui para o nosso trabalho no YouTube. A gente está fazendo 2 vídeos por dia, né? Então não esqueça de deixar o seu like aí. E quando você deixa o like agora, aparece o nomezinho hype, né? Então clica também no hype aí, deixa um hype pra gente, porque isso é bem interessante, né? Ajuda demais aí o nosso trabalho. E se não é membro do canal ainda e deseja ter acesso a conteúdo exclusivo, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, por apenas R$ 5 por mês. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E lembrando que o nosso treinamento está no período promocional de atualização, né? Está com uma oferta especial aí de atualização, custando a metade do valor, custando apenas R$ 247. Você pode dividir até 12 vezes no cartão, não pagando mais do que R$ 26 aí por mês. Então não perde tempo não. Link do nosso treinamento aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também fixado aqui no primeiro comentário. Vamos lá, galera. Ó, presta atenção. Nós técnicos, seja você técnico de celular, técnico de qualquer coisa, né? Você que presta serviço, a gente trabalha para resolver problemas, né? O técnico que trabalha consertando ar-condicionado, mecânico, o técnico de manutenção do celular, né? Toda pessoa que trabalha oferecendo o seu serviço, ele de certa forma está resolvendo um problema de uma pessoa que não estudou para fazer aquela determinada função, e ela vai pagar para que você, que estudou, que se dedicou, resolva o problema dela, tá? Então é bem isso aí. Então a gente já se acorda para resolver bronca, né? Só que entre esses problemas tem aqueles problemas maiores, tá? Que pode ser um problema que pode ser gerado por uma pessoa ou também por você mesmo. Quando eu digo por você mesmo, o que eu quero dizer uma coisa para você é o seguinte: parece que quando a gente vai fazer um aparelho, vai fazer um reparo de uma pessoa que vai dar um problema depois, uma pessoa complicada, parece que o nosso sexto sentido, ou sétimo sentido, né, acaba nos dizendo interiormente que vai ter um problema ali. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas já aconteceu muito comigo. De, tipo, o camarada chegar na minha loja, deixar o aparelho, dizer, ó, o problema é isso, isso, aquilo, outro, e dentro de mim dizer assim, meu irmão, não pega esse aparelho não, vai dar merda isso aí. E eu, porra, criar uma situação ali para ver se eu me livro daquele problema, para não dizer pro rapaz ali que eu não quero pegar o aparelho dele, eu acabo muitas vezes criando certos
coisas, né, para tentar, tipo, ó, pô, não tenho tempo, tá, tô cheio de aparelho. E o camarada, não, mas não tem problema não, eu deixo, tá. E aí parece que o camarada, ele, sei lá, esse tipo de problema vem pra gente, mesmo a gente sabendo que aquilo ali vai ser um problema, parece que vem assim, né? Então a primeira coisa que eu digo pra você é, você que não quer lidar com problemas grandes demais, quando você sentir o seu sétimo sentido lá, dizendo pra você que não pegue aquilo, que vai dar merda aquilo ali, não pegue, cara. Diga simplesmente, ó, não vou pegar esse aparelho, não quero resolver esse problema, eu tô com muita coisa e, sei lá, se sai, tá? Corre da bomba, tá? Corre da bomba porque entenda uma coisa, é melhor você ter menos aparelho na sua assistência e ter paz do que você ter milhões de aparelhos na sua assistência e viver atribulado. Pega essa visão, tá? É melhor que você chegue na sua loja, tenha 3, 4 aparelhos só para resolver, do que você chegar lá, ter 15 e você não dá conta e você, sei lá, tem muito aparelho ali que você não vai conseguir consertar e parece que você não tem coragem de dizer para o seu cliente que você não tem tempo para resolver aquilo. Você quer pegar tudo sem conseguir dar conta. Então, às vezes o técnico ele também tem, de certa forma, uma culpa no cartório. Por quê? Porque se você sabe que não vai dar conta de tudo aquilo, por que você vai dizer para o cliente que você vai entregar o aparelho dele na sexta? Você está na quarta-feira, sexta-feira eu te entrego, sábado eu te entrego. Aí o que você está fazendo? Você está firmando um acordo com aquele cliente. Aí o cliente está lá, cheio de expectativa de que o aparelho dele vai ser consertado. Você, quando vai atender o cliente, você gera expectativa também, tá? É isso que eu quero dizer aqui. Você gera expectativa. E aí o cliente fica, ah, meu Deus, vai para casa felizão, acreditando que o aparelho dele vai ficar pronto no sábado, na sexta, né? Aí o cliente é um cliente até tranquilo, cara. Até tranquilo. Aí chega na sua assistência, no dia e na hora que você marcou, quando chega lá você diz, eita, o aparelho ainda não está pronto. Cara, isso é o maior constrangimento para um cliente. Tá? Se coloque no lugar do cliente e pense, você tem o seu carro, ou sua moto, ou sei lá, tua TV, qualquer coisa aí, tua máquina de lavar que quebrou. Aí você leva, você está precisando daquele seu bem material, né? Você está precisando dele. Você não tem muitas vezes dinheiro para comprar um outro, ou de repente você gosta daquele seu bem material, você não quer desfazer dele, porque você tem uma certa apego emocional naquilo. E você leva para uma pessoa para fazer o serviço. Chega lá, cara, você vai, entrega, o camarada diz o dia que é para você buscar. Quando você vai buscar, o camarada diz não está pronto. Cara, isso já aconteceu comigo, tá? E é muito constrangedor, é muito chato. Você fica meio com o pé atrás com aquela pessoa, tá? Então, no mínimo, você vai ter que resolver o problema daquela pessoa assim, de uma forma extraordinária, para que ela não fique com o pé atrás com você, descredibilizado e falar mal de você para outras pessoas, porque cliente insatisfeito fala para 10, né? Cliente satisfeito fala no máximo para 2. Então a gente tem que ter esses cuidados, tá? O técnico ele tem que ter esse cuidado. Agora vamos lá. Como eu estou falando, às vezes o técnico ele se coloca em situações complicadas. Ou seja, o cara tá lá com um aparelho para trocar a tela, né? Um é para trocar a tela, o outro ali é para consertar, sei lá, conector de carga. Aí o cara tá precisando da tela, ele vai lá no outro, no bendito do outro aparelho que tá para consertar o conector e pega a tela daquele aparelho e vai botar no outro, cara. Pelo amor de Deus, eu já vi isso acontecendo já. Entendeu? Eu já tive amizades que fizeram esse tipo de coisa. Eu nunca, vou dizer uma coisa pra você aqui, eu já tive problema com clientes, tá?
mas nunca tive problema com cliente por conta desse negócio de pegar a peça para botar no outro, para depois pegar o dinheiro desse para comprar para o outro. Cara, se você faz isso, você vai gerar uma bola de neve e de problemas para a vida de você, tá? Então, corram. Se você faz isso, pare imediatamente de fazer isso para não se colocar em problemas, tá? Para não ficar descredibilizado e para depois não dizer assim, essa área é muito chata, não sei o quê. O camarada nunca assume que ele é o problema. Ele sempre quer colocar o problema para o cliente, para não sei o quê, para não sei o quê. Mas ele muitas vezes se coloca em condições complicadas. E aí ele fica com um montão de problema que ele mesmo criou. Tá? Então, o primeiro é isso. Né? Como eu falei para vocês aqui, eu não vou passar pano, não, porque eu sei que nem todos são assim. Mas tem alguns técnicos aí que fazem esse tipo de coisa, né? Quer se aliviar com uma coisa, para ganhar tempo com outra, e vai fazendo aquele jeitinho brasileiro, né? Então, se liga logo nisso aí, porque se fazer isso, você não vai conseguir chegar muito longe, tá? A casa vai cair em uma hora e você vai se prejudicar. Então, primeira coisa, se eu não quero um cliente complicado, eu também não posso ser um técnico complicado. Porque aí não é culpa do cliente, aí é culpa sua. Agora vamos entender um pouco, né, da situação do técnico agora. Eu falei agora da situação do cliente, né? E vou falar da situação do técnico. Cara, como eu falei para vocês, a gente acorda para resolver problemas. Então, a gente vive entre o fio da navalha, tá? Todo momento é possível que a gente venha a estourar por algum problema. Quem começou agora tá ali de boa, com a cabeça mais leve, mas quem já vive nessa área há muito tempo, vive se estressando diariamente. E aí você fica assim, meio que estressado, né? Normal aí que os técnicos de celular sejam pessoas meio que fora do comum por conta do estresse do dia a dia. Eu sei que todo trabalho também tem os seus estresses, tem os seus problemas e tal. E, felizmente, a gente quis isso para nossa vida, né? Quis trabalhar nessa profissão. E a gente tem que saber lidar com as situações que acontecem. Como eu falei, não importa o quão bom você seja, o quão, sei lá, o foda você seja na bancada, sempre terá alguém que não vai se satisfazer com o seu serviço. Eu vou lembrar para vocês aqui uma coisa, só para você ver o que eu quero dizer, o que é um cliente complicado. Eu vou explicar para você aqui o que é um cliente complicado baseado em um problema que eu tive. Tá? Tive vários, eu estava pensando aqui em fazer uma série de vídeos aqui no canal, né? Pelo menos um vídeo por semana, contando algum relato de um problema que eu tive com o cliente. Tá? Eu sempre gosto de fazer vídeo aqui no canal bem diversificado, né? Eu faço um vídeo de reparo, eu faço um vídeo meio que motivacional, né? Eu não sou coach não, tá, pessoal? Mas eu gosto também de fazer esse tipo de vídeo porque motiva, né, os técnicos aí que trabalham, que tá meio desmotivado, cheio de problemas, isso, aquilo, outro, acaba, né, dando um up aí. E também eu faço vários vídeos, né, da eletrônica, tal, de ferramenta, então eu gosto de deixar o canal bem surtido. Sei que tem gente que gosta mais da parte técnica, tem gente que gosta mais dessa parte onde a gente faz esses vídeos comentados, né? Então eu posso, né? Se você quiser aí, deixa aí nos comentários se você quer que eu traga essa série de vídeos contando aí um pouco de alguns relatos, né? Eu já estou nessa área aí há mais de 10 anos, vai fazer 12 já. Então eu já tive muitos problemas, né, pessoal? Como eu falei para você, você pode ser o mais dedicado, o melhor, mas sempre vai ter alguém, né, que vai duvidar, né, do seu serviço. Mas vamos lá. Uma vez eu fui fazer um aparelho, Moto Z2. Hoje não costuma chegar esses aparelhos mais, né? Aparelho que já tem um tempão aí já, que praticamente não chega nas bancadas dos técnicos. Mas na época o Moto Z, tá? Não é G não, é o Z. O Moto Z era o top de linha da Motorola, tá? Um aparelho muito lindo, perfeito, rápido, né? Tela de AMOLED e tal. E aí, um rapaz
chegou na minha assistência, né? E aí ele disse, ó, eu estou com um Moto Z2 para trocar a tela do aparelho. O aparelho caiu, tá com a tela aqui quebrada e tal. Eu queria trocar essa tela. Quanto é para trocar essa tela? E galera, na época tinha dois tipos de qualidade de tela. E aí eu falei para ele o valor de uma tela e depois eu falei o valor de outra tela, tá? Se eu não me engano aqui, eu cobrei, não sei se foi 600, 550. Eu lembro que a tela de uma qualidade melhor era 350, 380. E aí eu cobrei nesse valor aí de 550, 600 reais para fazer a troca dessa tela, tá? E aí, beleza. Troquei a tela, tá? Troquei a tela pro cara. Testei a tela perfeita, tá? Era uma tela AMOLED que eu tinha comprado para colocar, né? Aquela original China, sei lá. Na época a gente chamava muito isso, né? Original Brasil, original. Hoje ninguém fala tanto muito nisso, mas na época era assim. Então eu troquei, né, a tela para esse cliente. E beleza, ele foi à tarde buscar o aparelho, né? O aparelho ainda estava na liga e tal. É uma tela tranquila para trocar, né? Nunca tive problemas assim para trocar esse tipo de tela, mas pasmem. Pasmem com o que eu vou dizer para você. Deixa eu ver se eu tenho algum aparelho aqui. Deixa eu pegar esse aqui que eu tava fazendo um reparo. Ó, o Moto Z, a tela dele, ela entra aqui no chassi, né? Nessa base aqui, ela entra, tá? E aí, a gente vê um frisozinho bem aqui no canto. Ó. Tem um frisozinho aqui que a gente observa, tá? O que acontece? O cliente, ele disse que a tela do aparelho estava errada. Que um freeze estava maior do que o outro, tá? E aí, cara, eu não tenho mais esse aparelho para mostrar para vocês, mas se vocês vissem a diferença, galera, cara, a diferença era, digamos assim, era de em 100%, acho que 1%, tá? Era algo que, cara, pelo amor de Deus, talvez você fique pensando aí, pô, o cara colou a tela troncha. Não, cara, tava perfeita a tela. Era algo assim que não se dava pra imaginar que o camarada ia dizer que aquilo ali tava mais para um lado do que para o outro, tá? Então, o que que eu fiz? Eu não hesitei, beleza? Não falei nada, né? Ele tava no direito dele de querer que a tela fique exatamente do jeito que tava. E aí eu tirei a tela, tá? Com o risco, né, de quebrar a tela e tal. Mas mesmo assim fui lá, tirei a tela, uma tela cara. E pedi para que ele ficasse lá, na loja. Esperasse que eu ia tirar a tela para colar novamente. E ele ficou esperando. Eu fui lá, tirei a tela e tal. Coloquei. E aí, ele foi com o aparelho para casa. Tá bom. Quando foi no outro dia, né? Quando eu vi o camarada vindo lá na esquina, eu já deu aquele baque no coração. Porque eu sabia que aquele cara ia falar alguma coisa. E eu tava pedindo a Deus para que não fosse problema na tela, que a tela não tivesse dado um problema, tá? E de fato a tela não estava com problema. Mas ele chegou para mim e disse que a tela era mais clara do que a tela original. E eu falei para ele, ó, mas a tela que eu coloquei para você não é 100% original. Aí ele fez assim, não, mas você disse que era original não sei o que. Eu fiz assim, não, é original China, porque é o nome da tela, mas não é uma tela que saiu lá da fabricação da Motorola, não é uma peça de um outro aparelho, tá? Que eu tirei, botei aqui, de um aparelho original, não é. Isso aí você tinha falado na hora que eu disse para ele que como é que seria a tela, né? Então, esse cara ficou olhando para minha cara, tá? Com a cara de que comeu e não gostou e ficou parado lá na frente da loja. E depois ele disse, pô, aí começou, não, porque eu paguei caro, não sei o quê, e essa tela aqui, eu disse, cara, a tela tem algum problema?
Tá dando algum problema no touch, tá dando algum... Não. Cara, era... A diferença da claridade para a original e para a outra tela era uma diferença pequena, tá? E aí o camarada começou a ficar falando coisa ali o tempo todo ali, dizendo que o que eu fiz não foi certo, porque a tela não é original, porque não sei o que e tal. E eu tinha falado para esse cliente que não era original, que era original China, que era uma tela da China original lá, fabricação China. Mas não era original. Então esse negócio de original China, eu acabei parando de falar isso aí, por conta desse problema, tá? E aí o que eu fiz? Tem dias que parece que a gente está mais tranquilo, né? Nesse caso aí, eu fiquei tranquilo. E eu disse a ele assim, ó, é o seguinte, vê só. Se você não gostou da tela, eu posso colocar uma outra tela aí para você. Agora eu preciso esperar que chegue uma tela original, tá? Agora lembrando, eu vou fazer isso porque eu não quero problema. Mas o serviço que eu fiz foi o que a gente combinou. E aí, ele foi com o aparelho, né? Ficou com o aparelho lá. Depois de um tempo, de uns 2 meses, 3 meses, eu consegui uma tela. E aí eu peguei a tela que estava no aparelho dele, coloquei essa outra tela e, graças a Deus, esse camarada não falou mais nada, tá? Mas veja, uma pessoa dessa, não é que eu me coloquei em um problema, tá? É que aquele cliente é um cliente complicado. Por quê? Porque eu já troquei muitas telas desses aparelhos que chegava constantemente na minha assistência técnica, falando a mesma coisa que eu falava para os outros clientes. Eu também falei para ele, tá? Porém, ele era diferente. Ou seja, entenda uma diferença entre o cliente que é complicado e um problema que você se colocou. Ou seja, tudo aquilo que eu falava para os outros clientes, fiz os reparos ali do mesmo aparelho, com a mesma tela, não teve problema nenhum. Mas com esse, ele resolveu criar um problema, tá? E aí, eu não me coloquei no problema, eu fiz aquilo que combinei, assim como eu fiz também com os outros clientes, mas ele era um cliente complicado, tá? Como é que eu me lidei com esse cliente complicado? Só, eu vou resolver. Agora, espera um pouco. Ficou meio assim e tal. Mas fazer o quê? O que eu ia fazer? O que ele ia fazer? A não ser que ele quisesse me matar ou fazer alguma coisa comigo. Mas, né, eu estava tentando resolver o problema dele. Só que eu não tinha uma tela original. E aí ele teve que esperar. Beleza, fui lá e resolvi o problema. Peguei a outra tela e depois coloquei para outro cliente. Esse foi um dos problemas. Um outro problema, né? Que eu não, na verdade, eu não vou nem contar esse outro problema aqui. Eu só contei esse agora, que é para mostrar para você a diferença de um cliente complicado e de um técnico que só coloca em um problema, tá? Então, para resumir aqui, né? Eu ia contar um outro fato, mas talvez eu faça para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Esse que eu tenho para contar, ele é muito grande, né? A história é um pouquinho maior, então ficaria um vídeo muito grande aqui. Já contei uma só para dar um exemplo, então tudo bem. Mas o que eu quero dizer para vocês é, por mais que você seja um técnico bom, na época eu era o melhor técnico do meu bairro, tá? As pessoas faziam questão de fazer o aparelho comigo, mas ele levou isso em consideração? Ou sei lá, será que ele sabia que eu era o melhor da região ali? Não sei, né? Enfim, mas eu tentei ir na calma até a última circunstância. Perdi a razão em alguns outros problemas, né? Porque a gente também não é de ferro e aí tem pessoas que extrapolam. No caso desse cliente, ele mesmo sendo complicado, ele sabia os seus limites, tá? Como pessoa, para não denegrir a imagem de um profissional que se acorda cedo, dorme tarde, para poder honrar com seus compromissos, tanto com o cliente como sua família em casa, né? Porque assim como a pessoa também tem o seu trabalho, tem os seus problemas, a gente também tem os nossos. Então, por mais que esse cliente fosse complicado, mas ele estava, digamos assim, me tratando com um certo respeito, tá? Então, nessa situação, a gente resolve também da forma
de uma forma respeitosa, tá? Pela consideração daquele camarada ali que ele está questionando um problema que ele não está questionando o seu serviço, ele está questionando o que foi acordado, por exemplo, né? Ele achou que a tela seria igual a dele, né? Mas tudo bem. Talvez por uma falta de uma boa comunicação ali, no momento, né, ele entendeu de um jeito, eu tomei esse prejuízo para mim, fui lá, resolvi. Apesar que eu não tive prejuízo aí, né? Eu peguei a tela, depois coloquei para outro, que não tinha problema, né? Consegui resolver. Mas o que eu digo para vocês é, pessoal, por mais complicado que seja o cliente, tá? Tentem ser calmos nessa situação. Eu sei que é difícil, cara. Eu sei que é complicado. Às vezes a gente tá com um dia totalmente perturbado, tá? Parece que o diabo ele sabe o dia que você tá com problema e parece que ele vai lá e vai lá tu, vai naquela assistência ali, ó, pra perrer a mente daquele cara ali que hoje ele vai se estourar. E aí eu digo para vocês a gente tem que tentar trabalhar com tranquilidade, pessoal. A gente tem que trabalhar as nossas emoções, tá? Saber que o estresse não resolve nada, a ignorância não resolve nada, o ego não resolve nada, tá? Como eu tô falando para você, por mais que você seja dedicado e bom e tenha um ego elevado por isso, vai chegar alguém que vai querer colocar o seu serviço para trás, cara. E é normal da nossa área que isso aconteça, que coisas assim aconteçam, mas a gente tem que tentar levar as coisas com tranquilidade. Não é ser besta, otário, tá? Já teve vezes, já o camarada chegar lá com a tela quebrada e dizer, ó, quebrou do nada, tal, não sei o quê. Eu dizer, meu irmão, não vou trocar não, cara. E o cara tem que... Não, é porque... Meu irmão, vá procurar os seus direitos. Eu não vou trocar essa tela não, porque você quebrou essa tela. Tá entendendo? Então, assim, não é ser besta, é ser coerente e também respeitoso, tá? Eu não vou falar desrespeitosamente com uma pessoa só porque aquela pessoa foi desrespeitosa comigo. Apesar que, né, eu tô falando aqui, mas teve algumas situações que eu não consegui aguentar, né? Mas, assim, eu acho que hoje, com a maturidade que eu tenho, tá, na profissão, eu não passo mais por certos tipos de problema dessa forma, tá? Porque hoje eu já estou caliçado. Hoje, para o cliente me tirar a paz, ele tem que ser um fenômeno, tá entendendo? Porque assim, eu sempre tento ser o máximo assim, de tranquilidade possível, para tentar resolver o problema sem perder a razão, tá? Então isso é com alunos, né? Às vezes alunos ingratos, tem alguns alunos aí que vem questionar umas coisas ou outras, né? Mas eu levo na tranquilidade, converso e sempre eu tento resolver da melhor forma. Porque, galera, hoje o mundo tá tão violento que não vale mais a pena a gente querer estar certo, tá? É melhor a paz, cara. É melhor a tranquilidade, né? Deixa que as pessoas que são complicadas, né? Deixa ela, a vida dela tá uma merda, às vezes quer descontar em você, às vezes acha que porque tá pagando, acha que... Então, assim, eu recomendo sempre que vocês ajam com muita tranquilidade, tá? Se você for injustiçado por alguma coisa, Deus é o nosso maior juiz. Então, assim, não interessa, muitas vezes, o que fulano, ciclano, beltrano pensa de nós, né? O que ele está achando que a gente faça na bancada. O que importa é que Deus está vendo lá, né? Por exemplo, eu mesmo, eu sempre trabalhei como se tem uma câmerazinha olhando para mim, tá? Como se aquela câmera ali é o olho de Deus. Então, se eu estou fazendo um reparo aqui, cara, se o problema é tal coisa e pronto, tá? Porque quanto mais honesto a gente acaba sendo, né? Não enganando as pessoas, trabalhando da forma certa, Deus ele vai nos honrar, cara. Entendeu? Muitas coisas que eu passei na minha vida, eu poderia, sei lá, estourar, né, fazer coisa errada e tal, mas eu sempre segui sendo uma pessoa honesta, fazendo o que tem que ser feito, tá? Muitas vezes passando por otário, por besta, para não criar um problema para mim, para minha família, entendeu? Então, assim, eu acho que o certo é a gente ir por aí, né?
E o próprio cliente, ele vai entender em algum momento que ele foi injusto com você, tá? Eu já tive clientes que já me pediram desculpa. Já me pediram desculpa. Porque eles viu, né, que o que eles pensaram, que o que eles falaram foi totalmente injusto. E aí ele, pô, cara, desculpa aí, tava, né, tal, não sei o que. Não, tranquilo. Vida que segue, tá? Eu estou aqui para trabalhar, ganhar o pão, trazer para minha casa, sem estar com problemas, né, com ninguém, tá, pessoal? O que vale mais é a nossa paz, né? O que vale mais, cara, na vida é a paz. Se você não tem paz, procure a paz, tá? Se você tem alguma religião, né? Se você não tem, mas busque a paz interior, tá? Busque aquilo que traz tranquilidade, porque a gente vive num mundo violento, muito acelerado, e se a gente não se conectar com a nossa essência, cara, a gente vai acabar fazendo muita coisa errada, né? Por conta de outras pessoas, tá? Então eu recomendo sempre para as pessoas que me seguem que a tranquilidade, né, a paz faz com que você consiga resolver todas as coisas sem precisar falar muito, sem precisar gritar, sem precisar se rebaixar ao nível de uma outra pessoa, tá? Então a sua tranquilidade, a sua coerência naquilo que você faz, tá, vai fazer com que você resolva os problemas sem ter, digamos assim, que levar o negócio para uma extremidade, beleza? Sempre que eu falo aqui, vale a paz, né? A gente não sabe quem é quem. Às vezes o cara fala ignorante com você, você fala também, o cara puxa uma pistola naquele momento de ira, né? E acaba fazendo uma besteira com você e você, né, já foi por uma coisa que poderia ser evitada, né? Então, a gente não sabe quem é quem hoje, né? Tem um monte de gente covarde por aí, né? Gente que está procurando uma coisinha assim, ó, para fazer algo de errado, né? Então é sempre bom a gente ter tranquilidade, né? A paz interior, e tentar resolver as coisas da melhor maneira possível. E lembrando para vocês aqui que às vezes vai ter situações, né? Que vai ser tipo assim, pô, você está fazendo um reparo e de repente o aparelho morreu na sua mão. Aí, o que você tem que fazer naquela situação? Você não tem dinheiro para repor, para, sei lá, comprar um aparelho novo pro cara. Você não tem. Cara, a melhor coisa do mundo é você contar a verdade pro cliente. Não. Sabe por que muitas vezes o cliente acaba ficando chateado, né? Porque tem aquele cliente complicado, tem um cliente tranquilo e tem um cliente meio termo, né? O meio termo ele acaba às vezes estourando por conta de muitas vezes não ver verdade naquela pessoa, tá? Já teve casos de eu pegar um aparelho e o aparelho parar na minha mão, posso até fazer um vídeo depois contando essa história, que eu simplesmente cheguei para a pessoa e contei o que tinha acontecido, né? O cara até filho de policial, né? Tal. E eu fiquei pronto, esse cara vai vir aqui com tudo aqui para cima. Mas não, foi totalmente ao inverso, né? O camarada chegou, entendeu a situação e eu consegui resolver de uma forma bem tranquila, né? Não precisei me descapitalizar e consegui resolver, né? E eu acho que assim, a conversa, a sinceridade, né, acaba tirando você de certos problemas. Quando você começa a mentir, começa a querer ludibriar para ganhar tempo, para isso, para aquilo outro, eu acho que não existe pessoas bobas no mundo mais, tá? Então, você conta uma história para o cliente que o cliente não acredita. O cliente não acredita porque ele sabe. Então, eu recomendo que você, quando algo acontecer, que foi você que acabou gerando ali, foi trocar uma peça, quebrou uma tela, uma coisa ou outra, conversa com o cara. E, meu irmão, aconteceu uma fatalidade, me perdoe, eu tô errado, eu vou resolver esse problema aqui, tá? Você me dá mais um dia ou dois aí para eu tentar resolver, ou como é que a gente faz aqui. Tenta entrar em um acordo de uma forma bem tranquila, cara. O cara vai entender, pô, o cara teve a humildade de dizer que ele errou, porque muitas vezes o técnico também quer passar um determinado problema pro cara, né? Onde de fato não existia um problema, você criou e aí você quer, não, já estava, não, tem que dizer a verdade, beleza, galera? Então, ajam sempre com a verdade, né?
que é como eu sempre falo, Deus é o nosso advogado, nosso juiz, e Ele está ali para ver se de fato a gente está certo e está querendo, a gente está certo, né? Ou a gente está querendo, né? Digamos assim, bancar o espertinho, tá, pessoal? Então, é isso. Um abraço, Deus abençoe vocês, né? E eu vejo vocês aí no próximo vídeo, né? Deus abençoe. Tamo junto, valeu, fui!